Oi, meu nome é Gilberto Delana. Se inscreva neste canal. Neste vídeo nós vamos falar de um assunto muito interessante. Olha bem, construir algo que dura mais do que a vida da gente aqui na Terra, eu considero que não é apenas fama, é muito mais influência, um legado, construir algo sólido que vai ficar para a minha posteridade, para os meus filhos, para os meus netos. E existem muitas pessoas que já fizeram isso. Em cidades menores do Brasil, a gente escuta aquelas histórias. Ah, fulano construiu isso aqui e ficou na cidade. Construiu uma igreja, construiu a igreja. Muitos monumentos que são construídos são legados de pessoas que deixaram. Então, existem construções que elas vão permanecer dentro das nossas gerações e até mesmo para a nossa sociedade. Isso tem muito a ver com a nossa semeadura, a plantação, a colheita. Nem tudo que nós semeamos, nós vamos colher no período da nossa vida. Existem sementes que você vai lá, faz a semeadura e que serão colhidas pelos seus filhos, pela próxima geração. Depende do que você vai construir e deixar um legado para alguém. Isso é muito importante na vida de todos os homens. Na minha vida eu comecei a pensar em deixar um legado, sabe quando? Quando eu comecei a ter meus filhos. Aí você começa a analisar que a vida não é uma vida que passou e acabou. Você vê que tem os filhos, tem os herdeiros e que filhos vão te dar netos. Então você começa a pensar, vou fazer algo que vai ficar para os meus filhos. São os legados. Vou deixar algo escrito que eles vão ler depois. O meu legado é também a minha vida, meu caráter. Tudo que eu fizer na terra de bom será um bom legado que eu vou deixar. A primeira coisa que eu tive que me deixar de lado é o meu próprio egoísmo. Porque por muitas vezes nós tentamos construir algo para nós. Eu quero construir, eu quero desfrutar, eu e eu. Quando nós deixamos o egoísmo de lado, nós começamos a entender que o legado vai ser o mais importante para os nossos filhos. Aí eu começo a construir não pensando apenas em mim, mas pensando na minha posteridade, nos meus herdeiros, na minha comunidade, com quem eu convivi. Veja só, eu acredito que todas as pessoas podem deixar um grande legado na Terra. Depende da sua consciência, do seu caráter, de como essa pessoa veio para conviver com pessoas na Terra. Pode ser um homem solteiro, uma mulher, e ela pode deixar um grande legado. Nós temos histórias que perduram até os dias de hoje. Eles falam muito de Madre Teresa de Calcutá. A personalidade, foi o jeito, a bondade, a obra de caridade. Isso tudo é um legado que Madre Teresa deixou. Todas as pessoas podem sim deixar um legado. Engraçado que o legado não é sobre grandeza, não é sobre fortunas, é mais sobre relevância na vida da pessoa, sobre uma história bem contada, caminhos que essa pessoa traçou na Terra e que deixou uma boa história. Isto, para mim, é legado. E tem outro legado, não é fortuna de dinheiro que a pessoa deixa, não são grandes monumentos, são histórias contadas, histórias dentro da sua própria casa para os seus filhos. Legado do professor pode deixar um grande legado na escola, que ele foi um bom professor. Um prefeito de uma cidade pode deixar um grande legado para o município, onde os seus pais vão contar a história daquele prefeito. Legado é uma história bonita. Legado é uma pessoa de um bom caráter que ficou. Aquele homem era um homem bom de paga, aquele homem era um homem de bom caráter, era um bom pai de família. Isto é um legado super interessante para a vida de cada um de nós. A forma de observar esse legado que nós falamos não é por riqueza, nem por grandes monumentos, mas é a forma que os outros vão observar a vida e a história daquela pessoa que já foi. Quando a pessoa senta com você para conversar sobre a vida de alguém que deixou um legado, ele tem uma história e essa história é bonita. Não é só a riqueza, mas é o caráter. Não é apenas dinheiro, mas é a criação dos filhos. Isso é legado. Existe uma diferença muito grande em sucesso pessoal, que é da própria pessoa, é a sua história, e o legado que ele deixa. Ele pode ter as duas coisas. A pessoa, o homem, pode ser um homem de sucesso e deixar um grande legado. Outros, às vezes, têm tanto sucesso e não deixam nenhum legado. Então, é muito fácil discernir as duas coisas. O legado fica e o sucesso é passageiro. Apesar de fazer livros, músicas, deixar até heranças boas para os filhos,
não é apenas isso. Legado não se trata apenas disto. Eu gostaria muito que contasse a minha história de uma pessoa, de um servidor, de um bom pai de família. Eu gostaria que a minha história fosse muito mais do que o dinheiro que eu vou deixar, a história de um livro ou de uma música. Não é apenas isso. O legado é muito mais que isso. É a nossa história. O que eles vão estar tendo memória, de fato, sobre mim. A família é o primeiro solo onde um legado é plantado. E a responsabilidade da família, dos filhos, dos netos, é permanecer fazendo as mesmas coisas boas que foram feitas pelos nossos antepassados. O meu pai foi um homem muito simples, mas ele deixou um grande legado, o legado do caráter, uma moral que ninguém podia falar nada daquele homem. Seu Pedro Cesário de Lana deixou, além de um legado, uma grande história. E hoje eu trabalho com coisas totalmente diferentes. Eu não sou homem do campo como ele foi. Mas quando eu vou fazer minhas empresas, grandes ou menores, eu vou sempre lembrar, eu sempre lembro o que o meu pai faria, como ele tomaria essa decisão. Eu fico embasado ou me estribo no legado do meu pai. E o papel da família é continuar fazendo tudo que um pai, uma mãe deixou de legado para eles. Já me perguntaram se eu tive medo de tudo aquilo que eu construí, de tudo aquilo que eu venho construir como legado, eu perdesse. A resposta é simples. Todos nós temos assim um certo temor de perder em algumas coisas. Mas quando nós temos uma consciência sana e sabemos que somos bem orientados pela palavra de Deus e não estamos fazendo de nós mesmos, nós construímos o legado. Mas sabe de uma coisa? O melhor legado que você deixa é construir, treinar pessoas, ensinar pessoas. Esse é um legado que você nunca vai perder. Você vai e as pessoas vão continuar fazendo. A riqueza, os bens, construir coisas para ficar também é legado. Mas nada melhor do que educar pessoas, fazer com que as pessoas cresçam com você, porque isso vai ficar para sempre. Os erros que cometi ao tentar construir algo duradouro, muitas vezes eu tentei fazer só. Outras vezes tentei fazer com a força do meu braço, sem pegar nenhuma opinião. E nesse momento que você não pega uma opinião de alguém, é mesmo fazer só. Mas, no momento que eu comecei a entender que isso não funcionava, daí eu comecei a treinar pessoas. Então o meu erro foi querer fazer só, ser meio dominante em alguns momentos, não olhar para pessoas que eram capacitadas, que estavam no meu lado, dentro da mesma empresa. Mas quando eu entendi todas essas coisas, as coisas começaram a fluir e fluir muito mais. E também existe a tentação da gente estar construindo algo e querer resultados imediatos. Ao invés de buscar alternativas, ao invés de ser perseverante, ao invés de saber que nenhuma semente vai produzir fruto no dia seguinte. Toda semente lançada na terra tem um tempo para gerar os seus frutos. E a gente tem essa impaciência. Então, ao invés de ter essa loucura, hoje eu sugiro a todos que me ouvem a ter perseverança, paciência, trabalhar com pessoas, criar um grupo para gerir aquele negócio e assim o seu sucesso será garantido. Obrigado por ter assistido o meu vídeo até agora. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixa por aí os seus legados também.